nós falámos 8 afirmações. Porque é que nós devemos confiar na Bíblia? Bíblia, este livro mesmo. E essas 8 afirmações nós vemos através dos evangelhos, elas foram preferidas por Jesus Cristo. Não é? Jesus Cristo, ele declarou que a Bíblia é a palavra de Deus. E lembramos de começar por Jesus, ou pensamos, porque Jesus é o nosso exemplo e nós somos seguidores de Jesus. E Jesus disse claramente, a Bíblia é a palavra de Deus. A segunda afirmação que fizemos foi, Jesus disse que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Em terceiro lugar, falamos que a Bíblia ela é a autoridade. Jesus tinha como a palavra de Deus a autoridade final da sua vida. É algo que ele não questionava. Deus disse, então é porque assim, ela é a verdade. Ela não é uma verdade, ela é a verdade. E ela é uma verdade com a veracidade histórica. Quer dizer, nós podemos confiar nela. Aquilo que está escrito aqui no Velho Testamento, muitas dessas coisas Jesus falou nos evangelhos. Ela não tem erro, ela é infalível, não falha, é imperecível, jamais passará, não é? E toda a escritura, de facto, aponta para Jesus. A palavra de Deus fala de Jesus. E hoje eu gostaria de começar no Salmo 1 e vamos continuar a falar sobre este tema. Salmo capítulo 1, verso 1, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. No versículo 4 diz também, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. 2 caminhos, 2 homens, 2 destinos. É o que o Salmo 1 fala. Então o Salmo 1, o salmista ele começa a dizer bem-aventurado, esta expressão é feliz, afortunado, abençoado é o homem. Próspero é o homem. E ele começa a dizer que o justo ele é feliz. Em primeiro lugar, quando lemos este verso 1, ele é feliz por aquilo que ele evita. E vemos aqui 3 verbos. Ele não anda, o verbo andar. Ele não se detém, deter, parar. E ele não se assenta ou assentar, ele não se acomoda. Ele está a dizer, olha, o justo é feliz quando ele não anda no caminho, em primeiro lugar, dos ímpios. E quando a palavra de Deus fala de ímpios, ele não está a falar daquelas pessoas, por exemplo, que são pessoas imorais ou depravadas. Não. O ímpio é todo aquele que não leva Deus em conta. O ímpio pode ser uma pessoa espetacular, pode ser uma pessoa boa, admirável, pode ser até uma pessoa aplaudida pela sociedade, mas ele não crê em Deus. Deus não faz parte da sua vida. Ele é um ateu, ou seja, ele até pode ser um grande cientista, mas ele é um ateu. Ele pode ser um grande advogado, um grande médico, um grande engenheiro, um grande construtor, um grande espetacular em qualquer área, mas ele é ateu, ou seja, os valores da palavra de Deus não fazem parte da sua vida. Não quer dizer que não seja uma pessoa que não tenha valores e princípios. Mas Deus, porque há princípios, há valores que as pessoas têm, que são de acordo com a palavra de Deus, mas Deus não faz parte da sua vida. Deus não entra na equação da sua vida. Não.
Ele não é o Senhor da sua vida. E ele está a dizer, o salmista começa a dizer assim, olha, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele é boa pessoa, mas Deus não faz parte. Segundo, ele fala de ter ou parar, e também ele fala de pecadores. Pecador já é aquele que não acerta o alvo, ou que erra o alvo. Pecador é aquele que é desobediente. Pecador é aquele que conscientemente opta, ele conscientemente escolhe o caminho largo. É aquela mentalidade que vale tudo, desde que seja se eu sinto, se eu quero, se isso me faz feliz, se isso me faz bem, então esse é o caminho que eu escolho, porque eu sou o meu Deus. Ou seja, o meu objetivo na vida é satisfazer-me a mim próprio. Então há caminhos que são de pecado, há caminhos que são errados. E o salmista, ele diz assim, olha, não só não anda segundo o conselho dos ímpios, mas ele não se detém, ele não para, ele não escolhe o caminho do pecador ou do pecado para a sua vida. E a terceira palavra, escarnecedor. Aí escarnecedor ele já vai, é aquela pessoa que goza com Deus. É aquela pessoa que não só não considera Deus, não só não considera os princípios da palavra de Deus, mas ele goza, ele escarnece, ele ridiculariza, não é? E há pessoas que não só não creem em Deus, mas eles ridicularizam quem crê em Deus. Eles fazem piada das coisas de Deus. Eles gozam literalmente, abertamente. E o salmista diz assim, olha, não só não andes segundo o conselho, não só não te detenhas no caminho do pecador, mas ele está a dizer, olha, não te assentes. Ou seja, ele não faz parte, que não faça parte da tua vida. E seja, aquilo que eu vejo aqui é um caminhar progressivo. Ninguém começa por escarnecer de Deus. Ele começa por ouvir conselhos do ímpio. E então ele passa para outro estágio. Ele começa a andar no caminho do pecador. E finalmente, se ele continuar essa caminhada, ele acaba por se assentar na roda dos escarnecedores. E o salmista diz, olha, queres ser feliz? Queres ser bem-aventurado? Queres ser uma pessoa próspera? Em primeiro lugar, evita essas coisas. Diga ao irmão ao lado, foge dessas coisas. Olha, foge dessas coisas, não des crédito a essas coisas. Ou seja, o que é que eu aprendo? Há caminhos que nós não devemos andar. Há lugares que nós não devemos frequentar. Há conselhos que nós não devemos ouvir. E há convívios que nós não devemos fazer parte. Porquê? Porque se queremos ser felizes neste sentido, prósperos, bem-aventurados. Agora no versículo 2 ele diz assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ser cristão não é só ter um não na testa. Ser cristão não é só não faz isto, não faz aquilo. Não, olha, ele está a dizer assim, ser cristão, o justo é feliz por aquilo que ele faz. Não só por aquilo que ele evita, mas em segundo lugar por aquilo que ele faz. Ele tem prazer na lei do Senhor. Na Bíblia, a mensagem, pelo contrário, você vibra com a palavra de Deus. E você rumina as escrituras de dia e de noite. Vibra. Quem é que já foi a um jogo de futebol? Quem é que já viu gente doida lá? A minha esposa não foi lá, mas já viu em casa. E aquilo estava quase ali no último minuto e eu dei um grito lá em casa assim, mas é preciso esse barulho. Houve um grito que eu dei que eles assustei os três. Assim, o que é que se passa? Assim, nada. Estou a falar é de vibrar. Outras pessoas vibram com outras coisas. Ou seja, é alguma coisa que não nos adormece.
É alguma coisa que nós vibramos, que nós, todos os poros, tudo na nossa carne, o nosso corpo vibra com aquilo. Eu estava a dizer, olha, bem-aventurado o varão que vibra, que se entusiasma, que ele fica elétrico com a palavra de Deus. Mas ele diz assim, esta que rumina, está a falar de aqueles animais que têm vários estômagos, por exemplo, a vaca, por exemplo, numa pesquisa rápida pelo Google, diz que tem 4 estômagos. Então ela, o que ela faz? Ela come e depois deita-se. E ela com aquelas 4 estômagos, ela consegue retirar toda a energia das fibras encontradas em toda aquela erva que ela come. Então dá a ideia que ela está sempre a mastigar, está sempre a comer, mas apenas ela está a trazer de novo tudo aquilo que ela comeu e a extrair todo o alimento para a sua vida. Então não é por acaso que diz que você deve ruminar as escrituras dia e noite. Nós nos enchemos da palavra de Deus e depois trazemos ela, e é isso que se chama meditar, trazer à memória. Pensar numa aplicação prática e começar a pensar e a ruminar e a extrair da palavra de Deus todo o alimento para a nossa vida. Oh, irmãos, a pergunta que eu faço nesta manhã é: qual é o valor que tu dás à palavra de Deus? Qual é a prioridade que a palavra de Deus tem na tua vida? Qual é o lugar que a palavra de Deus tem na tua vida? E nós naturalmente dizemos, é o primeiro lugar, nós valorizamos, priorizamos. Mas não me lembres a mal, o lugar que nós damos à palavra de Deus é o lugar que nós damos à nossa Bíblia. Que de facto nunca vivemos um tempo tão fácil a ter acesso a uma Bíblia. Tão fácil a ter acesso a uma Bíblia, ou num telemóvel, ou num computador, ou em papel. Podemos ter 1, 2, 3. Irmãos, já houve tempos que as pessoas não tinham Bíblia nenhuma em casa. No tempo de Jesus, eles não andavam com pergaminhos. Eles estavam, quando muito, na sinagoga. Eles não tinham acesso ao que nós temos acesso. E quando nós dizemos às vezes que os nossos filhos hoje não valorizam aquilo que têm, e as pessoas que dizem isso são as pessoas mais velhas porque viveram tempos que não tinham nem metade do que eles têm. Espiritualmente falando é a mesma coisa, nós não valorizamos a bênção, a graça que temos hoje, que muitas das pessoas lá atrás, eles não tinham a Bíblia assim escrita, eles tinham que a ler e a decorar para ter no seu coração. Então a Bíblia não é um livro mágico. A Bíblia não é um livro místico em que eu vou me socorrer dela para quando estou em aflição, quando quero resolver um problema. Então deixa lá ver qual é a porção mágica que vai me curar, qual é a porção mágica que vai me libertar, que vai me abençoar. Não, o salmista diz, ele tem prazer na lei do Senhor, ele tem prazer na palavra de Deus. A Bíblia é um livro para nós lermos, a Bíblia é um livro para nós entendermos, a Bíblia é um livro para nós meditarmos. A Bíblia é um livro para nós aplicarmos à nossa vida e nós vamos ter uma visão diferente do mundo à nossa volta quando nos enchemos da palavra de Deus. Nós vamos pensar de maneira diferente, nós vamos agir de maneira diferente, nós naturalmente vamos falar de maneira diferente quando nós estamos cheios da palavra de Deus. Nós estamos cheios da palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 16, na versão o livro diz assim, que a palavra de Cristo habita permanentemente nas vossas vidas, enriquecendo os vossos espíritos de sabedoria, de forma a poderem comunicar uns aos outros. Que a palavra de Cristo habita permanentemente nas vossas vidas. Ou seja, que nós sejamos cheios da palavra de Deus. É uma orientação clara. Irmãos, como é que nós podemos nos encher da palavra se nós não a lermos?
Como é que nós podemos nos encher da palavra se nós não ouvirmos? O convite aqui nesta manhã, e se eu posso inspirar cada um de vocês e lá em casa, é nós lermos a palavra de Deus. É nós termos a palavra de Deus como o telemóvel ou a prioridade, não é? Que não saímos de casa sem o telemóvel, que nós podemos dar prioridade à palavra de Deus a fim da nossa vida estar cheia, encharcada da palavra de Deus. Esse é o exemplo que nós vemos em Jesus. Quando Jesus era confrontado com os fariseus, o que é que saía dele? Palavra de Deus. Quando Jesus era confrontado com a tentação, o que é que saía dele? A palavra de Deus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Está escrito, só ao Senhor Deus adorarás e servirás. Ou seja, quando Jesus era confrontado com qualquer circunstância, saía dele o quê? Palavra. Porquê? Porque ele estava cheio da palavra. Ele não estava cheio do que eu acho que. Não. A palavra de Deus diz. Eu penso que. Não. A palavra de Deus diz. Ele dizia, sabeis o que está escrito? E ele sabia a palavra de Deus. Ele estava cheio. Irmãos, o exemplo que eu tenho é como se fosse uma esponja. Você já imaginou uma esponja cheia de água? Não é? Quando nós pegamos nela assim, o que é que ela vai escorrer o quê? Vinho. Por que é água? Porque ela está cheia de água. E se apertarmos um bocadinho, o que é que sai? Mais água. E se apertarmos bem, o que é que sai? Sai água, porque ela está cheia. Então o Paulo diz assim a esta igreja, olha, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. E o que é que vai acontecer? Isso vai afetar a nossa vida e nós vamos estar munidos com ferramentas de sabedoria, entendimento dos princípios da palavra de Deus. Para quê? Para fortalecer outros. É o que a palavra de Deus diz. Paulo diz assim a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 14, continua a ler as Escrituras. Diga ao irmão lá, ler as Escrituras. E depois ele diz a consolar e a ensinar. Isso vai afetar a nossa vida. Ler a palavra de Deus era tão importante que lá no Velho Testamento ele encorajou o povo a terem a palavra de Deus no seu coração. Deuteronômio capítulo 11, verso 18 diz, por isso, guardem estes mandamentos atentamente nos vossos espíritos, atendem-nos às vossas mãos como um sinal de lembrança, para nunca falharem em obedecer-lhes. Ponham nas vossas testas, entre os olhos. Versículo 19. Ensinem aos vossos filhos. Olha, falem deles quando estiverem sentados, repousando em casa, ou quando saírem e estiverem a caminhar para fora de casa, à hora de deitar, à hora de levantar, de manhã. Ou seja, o que é que ele está a dizer? Olha, falem da palavra de Deus, sempre, a qualquer hora que tiver oportunidade, cada situação. A importância que ele dá à palavra de Deus. Dizer, olha, não só vocês tenham no vosso coração, na vossa mente, mas ensinem aos vossos filhos, partilhem de manhã, à tarde e à noite, qualquer circunstância, partilhem a palavra de Deus. Nós só podemos partilhar a palavra de Deus com os nossos filhos se nós estivermos cheios se não vamos dizer eu acho, se não vamos dizer eu penso. Eu não concordo. Não, quando nós estamos cheios da palavra. E ele continua o versículo 20, escrevam nas portas das vossas casas, na entrada das vossas habitações. Irmãos, ele encoraja todo o tempo, coloque a palavra em qualquer lugar. Para quê? Para que nós sejamos cheios da palavra, para fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse lá à igreja de Colossenses. Olha, que a palavra de Cristo habita abundantemente em vós. E isso não é automático, ela não cai do céu, tumba e já está. Não. Se nós não formos intencionais, isso não acontece. Se nós não fizermos alguma coisa para que isso aconteça, isso não vai acontecer. Fica só pela cabeça, fica só pelo desejo. Não, nós temos que ser intencionais. Para que isso aconteça, eu tenho que ler. Para que isso aconteça, eu tenho que ouvir. Para que isso aconteça, eu vou partilhar aos meus filhos de manhã, à tarde, à noite. Para que eu esteja cheio da palavra, eu tenho que a ler. Josué 1:8, não é? Medita na palavra de dia e de noite. Quando Josué entra, recebe a responsabilidade de conduzir o povo. Na versão o livro diz, lembra-te constantemente ao
ao povo este livro da lei. Como é que eu posso lembrar ao povo o livro da lei? Ele diz, olha, tu próprio deverás meditar nele de dia e de noite, para teres a certeza de obedeceres integralmente à lei que está escrito, porque só então terás sucesso. Quando? Quando meditamos, quando nos enchemos. Ou seja, não estamos a fazê-lo de forma religiosa. Eu tenho que ler a Bíblia, senão Deus não me ama. Não, Deus ama-te. Eu tenho que ler a Bíblia porque um cristão... Não, Deus ama-te. Nós temos que ler a Bíblia para que ela faça parte da nossa vida, para que toda a nossa vida, todos os nossos poros possam transpirar Bíblia, para que no dia a dia nós possamos viver não de acordo com a vontade humana, não de acordo com a filosofia deste mundo, não de acordo com os conselhos dos ímpios, mas de acordo com a palavra de Deus. Provérbios capítulo 4, 20, a versão, o livro de novo diz assim: meu filho, dá bem atenção às minhas palavras, escuta atentamente os meus argumentos. Olha, versículo 21, que te acompanhem como alguma coisa que tens sempre em vista. Que te acompanhem quando, irmãos? Sempre. Que te acompanhem quando? Diga ao irmão lá, sempre, 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 sempre. Que tenha em vista sempre o que é a palavra. Esconda bem no íntimo da tua vida. Está a falar do que? A repetir a mesma coisa. A palavra de Deus no nosso coração. Ela só pode estar lá bem viva se eu a ler. E se eu a ler, não é se eu a ler uma vez, é se eu a ler e voltar a ler e voltar a ler e voltar a ler. Que faça um hábito. Cada dia eu vou lendo a palavra de Deus e ela vai fazer parte da minha vida, porque essas palavras significam uma verdadeira vida para quem recebe. A vida não está na obtenção de coisas, a verdadeira vida está na palavra de Deus. Começamos a olhar para o sucesso com outra mentalidade, começamos a olhar para a igreja com outra mentalidade, começamos a olhar para este mundo com outra mentalidade. E ele disse assim: são saúde para todo o meu ser. Saúde para a minha vida. Então nós precisamos de quê, irmãos? Valorizar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é alimento para o nosso espírito. A palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para a nossa fé. Irmãos, como é que nós vamos alimentar a nossa fé se nós não lermos a Bíblia? Fé é crer na palavra de Deus. Fé é confiar em Jesus. Como é que eu vou confiar em Jesus se eu não sei o que Ele diz? Como é que eu vou ter fé? Porque fé não tem a ver com o que eu vejo. Fé não tem a ver com as circunstâncias à minha volta. Fé tem a ver com o que eu creio. Como é que eu vou crer se eu não me alimentar da palavra de Deus? Então a palavra de Deus vai nos tornar mais fortes. A palavra de Deus vai nos dar a certeza da salvação. Não é que eu sinto que estou salvo, eu sei que estou salvo pela palavra de Deus. 1 João 5,13 diz mesmo: escreva estas coisas para que vocês creiam em nome do Filho de Deus, saibam que têm a vida eterna. A palavra de Deus, ela vai ministrar ao nosso coração, ela vai falar ao nosso coração. Não é um livro apenas que conta uma história, ela fala para nós, Deus fala para nós. Diz lá em Hebreus 4,12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, chegando à divisão da alma e do espírito, como a junção dos ossos e medula, ela é capaz de distinguir os pensamentos e as intenções do coração. Ela vai penetrar dentro de nós. Ela vai nos rasgar no sentido, ela conhece as intenções do nosso coração. Ela leva-nos a um entendimento acerca de Jesus, de tal forma que nós começamos a desejar ser como Jesus. Não é desejar ser como um influencer tal, nem como este ou aquele, não, a desejar ser como Jesus. Porquê? Porque a palavra, ela vai nos revelar Jesus. Ela vai nos revelar o nosso coração. Ela vai nos mostrar a nós mesmos quem nós somos, as nossas fragilidades. E ela vai alimentar a nossa vida. Ela vai nos dar confiança e poder na hora da oração. Ela vai nos orientar nas decisões da nossa vida. Por isso é que o salmista, no Salmo 119, versículo 105, onde o salmista diz: a tua lâmpada para os meus pés, é a tua palavra luz para o meu caminho. Ela é sabedoria para cada um de nós. Ela nos capacita a testemunhar de Jesus.
conselhos práticos. Como ler a Bíblia. Primeiro conselho. Ora antes de ler. Diga ao irmão ao lado. Começa por orar. Ai, pastor, isso é tão simples. Sim, eu sei. Mas sabes que pedir a Deus, Senhor, guia-me. Senhor, revela-me. Irmãos, há algo extraordinário na Bíblia que tu não vais encontrar, nem tens oportunidade em mais nenhum livro, que é a oportunidade de ler este livro na presença do autor. Um dos livros que eu acabei de ler, achei fantástico, aconselharia a todos os pastores, Cartas à Igreja, do Francis Chan. Simplesmente fantástico. Mas eu não conheço o autor. Eu não lhe pude perguntar nada. Uma coisa ou outra, quando eu estava a ler, tinha vontade de perguntar, olha, mas porquê que tomaste essa decisão? Mas não posso. Ele por acaso está vivo, mas eu não o conheço. Mas nós temos esta oportunidade fantástica de nós podermos ler a palavra de Deus na presença do autor. Diz lá em 2 Timóteo 3,16, sim, a Bíblia ela foi escrita por homens, mas diz que ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Deus escreveu a Bíblia e eu posso ler a palavra de Deus na presença do autor. Eu posso parar e perguntar-lhe. Eu posso parar e pedir-lhe ajuda. Eu posso lhe pedir ajuda para entender melhor a palavra de Deus. Segundo conselho, usa uma Bíblia simples. Diga ao irmão ao lado, Bíblia simples. Sabe o que é uma Bíblia simples? É esta. Não tem anotações. Não tem comentários. Então, sabe que comentários eu uso? Eu uso Bíblias de estudo. Estamos a falar de ler a Bíblia como o nosso devocional diário. Eu uso Bíblias de estudo. Eu uso comentários bíblicos. Mas não no dia a dia, quando estou a estudar, a pesquisar. Porque senão vai nos tornar preguiçosos. Porque nós vamos ter a tendência de ir logo ler o que é que o comentarista diz acerca daquele versículo. Mas Deus quer falar connosco. Deus quer falar contigo. Deus quer falar algo com cada um de nós. Então, que nós possamos ler sem ter a tendência de ver o que é que os outros dizem. Não. O que é que Deus diz? Vais ver a forma fantástica como Deus vai te falar. Vais ver a forma fantástica como a palavra de Deus se torna nova a cada dia. Como a palavra de Deus vai ministrar ao teu coração. Como coisas que tu dizes assim, mas não foi isso que eu li, eu sempre ouvi durante anos. Mas isto aqui parece-me de outra forma. Pois é isso mesmo que nos acontece. Quando nós lemos a Bíblia, ficamos espantados que às vezes ouvimos coisas durante anos que não era bem assim. Era parecido, mas não é o que está ali. Então lê a Bíblia todos os dias. E uma Bíblia sem comentários. Podes usar, eu este ano, por exemplo, estou a usar a versão o livro. Lê a versão que tu quiseres, mas lê a Bíblia. Terceiro conselho. Não leias apenas um versículo. Diga ao irmão ao lado, não leias apenas um versículo. Agora, este ponto tem um contexto, eu já vou falar. A Bíblia nos manda meditar. Meditar num versículo. E meditar tem a ver com trazer um versículo. Uma passagem. E vamos a extrair, e eu sei que um versículo pode nos dar para uma semana inteira. Mas qual é o perigo de lermos apenas um versículo? É que cada livro que foi aqui escrito tem um propósito. O livro de Mateus tem um propósito. Tem uma mensagem. E um versículo dentro do livro de Mateus, ele vai servir o propósito do livro para nos ministrar e para nos falar. Qual é o perigo? Vocês imaginem num livro aí secular. Eu pego num livro que não o leio, abro assim a meio e tiro um parágrafo. E depois vou interpretar esse parágrafo. Não é perigoso? Eu vou dizer que o autor está a dizer uma coisa que está ali escrito, mas se calhar não é o propósito. Por exemplo, quem pegar nessa mensagem que fica no YouTube, nós corremos esse risco, pode-se editar, não é? Os que sabem fazer isso, e retirar uma frase e dizer que o pastor Mário disse, mas completamente descontextualizada de tudo aquilo que foi dito. Completamente fora do coração com que foi dito. E é assim que muita gente lê a Bíblia. Vai descontextualizar. Não vai perceber o propósito daquele livro porque não o leu
e vai dizer que Deus disse coisas, e vai dizer que a Bíblia nos manda fazer coisas, que esse não é o coração. Essa não é a atitude. É daí que vem muitas legalistas. Não, a Bíblia diz que temos que fazer isto, temos que fazer aquilo, temos que fazer aquilo outro. O sábado é para o Senhor, não é o sábado, é o domingo de manhã. Porque o domingo foi quando Jesus ressuscitou e a gente fica aí numa guerra pegada. E não percebemos o contexto. Ele diz, não foi o sábado, não foi o homem que foi feito para o sábado, foi o sábado que foi feito para o homem. E o princípio qual é? É o dia do descanso. Porque se literalmente tiver que ser o domingo, eu estou feito ao bife. Porque não é o meu dia de descanso. Eu começo de manhã e chego a casa às 10, 11 da noite. Há um princípio que está ali estabelecido. Que é o princípio de descansar, desfrutar e agradecer a Deus pela forma que Ele nos tem abençoado. Então é muito perigoso nós lemos apenas um versículo bíblico. O meu conselho é ler um livro inteiro, ler a Bíblia inteira. Por exemplo, a Bíblia tem 1189 capítulos. Se nós dividirmos isso por 362 e 5 dias, dá mais ou menos 3.2 ou 3.5 versículos por dia, 3,5. Imagino que vocês leem 3 capítulos num dia, 4 capítulos no outro, menos de um ano nós lemos a Bíblia. E não é algo extraordinário. 3 capítulos. Um capítulo de manhã, um capítulo ao almoço, um capítulo à noite, aos 3 à noite, aos 3 de manhã. Mas diga ao irmão lá, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Quarto, tempo e concentração. Não leias a Bíblia à pressa. Não leias a Bíblia tipo descargo de consciência. Eu já li aquele versículo, está feito. Não. Se ela tem nutrientes para a nossa vida, se ela é alimento para a nossa vida, se ela é prioridade para a nossa vida, vamos retirar tudo o sumo que ela tem. Então não seja à pressa. Eu não tenho tempo. Uma ideia errada. Todos nós temos tempo. Olha, começa a analisar onde é que tu perdes mais tempo. Se calhar eu perco tempo a ver televisão, se calhar eu perco tempo a ver o telefone, se calhar eu perco tempo nas redes sociais e não me vai acrescentar em nada. Então retira esse tempo dessas coisas e coloca-o para leres a palavra de Deus, para te alimentares da palavra de Deus. E por último, compartilha o entendimento que tu estás a ter das Escrituras com outras pessoas. E isto é para salvaguardar o ponto 3, quando eu digo que lê a Bíblia sem comentários. Porque podemos interpretá-la errado, claro, mas o ponto 5 é este: partilha com outros. Principalmente com outros crentes mais crescidos. Eu partilho com a Carla comigo. E nós, olha, eu li isso, o que é que há? E vai acontecer duas coisas. Uma delas é, a pessoa diz, não, sim, ótimo, foi isso que eu vi, olha, e há um acrescentar, há um adicionar mais qualquer coisa, e vai nos enriquecer. Mas também há o outro lado. Olha que estás a ver isso mesmo ao contrário, olha que isso está errado. Não é isso que a palavra de Deus quer dizer. Isso vai nos ajudar a não entrar por heresias. Sabe porquê? A Bíblia é um livro para nós devorarmos no sentido, cavarmos, buscarmos sozinhos, mas também em grupo. Por isso, a igreja não é, nós não somos aqui o cavaleiro solitário, não, a igreja é grupo, a igreja é família, a igreja é para nós orarmos juntos, é para nós estudarmos a Bíblia juntos. Quando a Bíblia diz para ajudar uns aos outros, corrigirmos uns aos outros, farascar uns aos outros, uma série de coisas uns aos outros, a Bíblia é para estudarmos juntos. Há riqueza quando estudamos juntos e há proteção quando nós estudamos juntos. Porque se tu me vieres dizer assim, pastor, eu li uma coisa que, olha, Deus me falou uma coisa que mais ninguém viu, digo ao irmão lado, é pouco provável. Pensa nisto. Este livro é estudado há 2000 anos a esta parte. E se em 2000 anos todas as milhares e milhares de pessoas que estudaram a Bíblia, ninguém viu, só tu é que viste, provavelmente estás enganado. Quando eu vou estudar, eu vi isto e aquilo, e aí vou procurar. O que é que os outros dizem? O que é que os comentários dizem? O que é que os teólogos dizem? Será que eu... E olha, não, afinal, olha, graças a Deus, foi nova para mim a cada dia. Quem é que já comeu bife? E quando a gente está assim com fome, come um bom bife, ele é novo, né? O outro já foi.
Então, novo não quer dizer que ninguém falou. Essa mentalidade, eu vou falar uma coisa que nunca ninguém falou. Pode não ter ouvido, mas alguém já falou. Qual é o problema? Eu não invento nada. Eu não invento nada. Ninguém inventa nada. Aqueles que começam por inventar, normalmente, caem nas heresias. Amém? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Feliz é o homem que foge de algumas coisas. Feliz é o justo, que ele tem prazer noutras coisas. Na lei do Senhor. Versículo 3. Porque será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo quanto ele fizer, prosperará. Irmãos, o meu desejo é nos encorajar a ler a Bíblia. Irmãos, não podes passar sem ler a Bíblia. Sexta-feira vou ensinar os perigos que nós corremos de não ler a Bíblia. É catastrófico. Vamos ficar de pé.